Olá pessoal, tudo bem? Guilherme Mendes, cirurgião plástico aqui. Vamos dar início a uma outra temporada de vídeos com outro estilo também. Então nós queremos mesclar alguns vídeos de informações, de conhecimentos gerais, de dúvidas com outros vídeos mais irreverentes, vamos dizer assim. Então fique ligado, acompanhe a gente, tá bom? E vamos lá para o vídeo de hoje. Então pessoal, o pessoal já me conhece, sou Guilherme Mendes Monteiro, cirurgião plástico, membro especialista titular pela nossa Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e pouca gente sabe o que a gente passou para ter chegado até onde nós chegamos. Então, o que eu aprendi nesses meus tempos da faculdade e das residências, que eu fiz duas, cirurgia geral e cirurgia plástica? Bem, a gente tem que mudar muito o nosso conceito de várias coisas, principalmente em como é paciente, como é médico e essa relação entre os dois. É muito complicado às vezes. Nós recebemos pacientes de vários tipos, pacientes mais humildes, pacientes que têm mais poder aquisitivo, e vocês não imaginam como é a diferença às vezes de como eles nos tratam. Não estou falando de tratar bem porque a pessoa tem menos poder aquisitivo, pelo contrário, a gente às vezes recebeu pacientes de poder aquisitivo maior, exigindo muitas coisas, inclusive até horários que nós não poderíamos cumprir. Por exemplo, uma vez ligaram para a minha secretária, que é minha esposa, querendo que eu consultasse domingo à noite. E a minha esposa disse: olha, infelizmente o Dr. Guilherme não consulta domingo à noite. Ah, ele não sabe trabalhar isso. É um absurdo, eu tenho minha vida pessoal também. Vocês me acompanham, vocês sabem que a gente tem a nossa vida profissional e a nossa vida pessoal. Então uma não pode também ficar se sobrepondo à outra, isso é muito importante. Na faculdade a gente abdica de muita coisa. Então eu dei aula de inglês durante meus 6 anos da faculdade. Foi muito bom porque eu usei isso para pagar meus estudos, para pagar meus livros, para pagar material que às vezes eu comprava. Eu guardei esse dinheiro para poder ir para a residência, apesar na residência eu receber uma bolsa. Mas tudo isso foi sendo como base para eu poder trilhar o caminho que eu trilhei até hoje. Então, na parte da época da faculdade, durante 6 anos de curso de medicina, eu dei aula de inglês. Eu dei aula de inglês no Pink and Blue, no FESC, na Universidade de Selma e no IBEU. E foi muito legal, porque eu também expandi muito meu vocabulário, eu treinei muito e eu me divertia com os meus alunos. Então, eu tinha aula segunda, quarta, sexta à noite, sexta, sábado de manhã e sábado à tarde. E à noite eu ia para o pronto-socorro para aprender a operar. Isso foi muito bom para mim. Então eu já cheguei na residência de cirurgia geral sabendo fazer muita coisa, porque eu já tinha uma experiência. Na residência a gente toma algum impacto. Então, por exemplo, eu tinha os meus chefes aqui, que a gente já tinha amizade, eu sabia como tratar, sabia como lidar. Eu era educado com todo mundo, mas na primeira residência que eu entrei de cirurgia geral, que não foi aqui no meu estado, eu tomei um impacto grande, porque foi exatamente o oposto. Eu lembro como se fosse hoje. A primeira pessoa que chegou lá disse assim, primeira reunião que nós tivemos: os senhores não pediram para estar aqui. Os senhores vieram por livre e espontânea vontade, os senhores vão trabalhar mais que 60 horas por semana, a porta está aberta, quer queiram, quer não, podem sair. E aquilo foi um impacto para mim. Mas eu estava disposto a seguir alguma coisa porque eu queria o meu futuro. O meu futuro era fazer cirurgia plástica. Desde que eu estava na residência de cirurgia geral, eu já sabia que eu queria fazer plástica, e até antes, quando eu estava na faculdade, eu gostava muito de fazer face, de reconstruir face, nariz, e aquilo foi me encantando. E a beleza com que a gente tem que, às vezes, reconstruir uma área é o que me deixava feliz. Então, isso foi natural para mim de ir na cirurgia plástica. Na residência de cirurgia geral, eu tomei o primeiro impacto. Eu lembro que isso aconteceu, foi o primeiro impacto. Os outros foram em decorrência dos meus R+, que às vezes tentavam dar uma escapulida ou falhavam às vezes com as obrigações dele. Por exemplo, aconteceu uma vez de eu ter que passar visita com o R2, que a gente não sabia a rotina, e o R2 não ia, que é o residente do 2º ano, para quem não sabe. E isso, bom, eu tinha a minha rotina, que eu já conhecia, e eu fui usar a mesma rotina, porque eu não sabia a rotina do hospital. E isso foi um problema, porque o R2 tinha que passar comigo, não foi. No outro dia, eu tinha que ter pedido sangue, eu pedi o sangue, só que eu tinha que fazer em 3 vias, a solicitação eu fiz em 2, e aí eu levei uma esculhambação do meu chefe. E o meu chefe começou a brigar e eu calado, e nisso o R2 chega, atrasado, porque ele estava fazendo outro compromisso no horário que ele tinha que estar passando visita comigo. E aí o chefe perguntava: Guilherme, aconteceu isso, isso, isso. Eu, sim, senhor. Você fez a solicitação? Fiz. Ah, mas ele está só em 2 vias, tinha que ser em 3. Eu disse: doutor, não sabia. Sem falar o nome do R2. Ele: fulano não tinha que estar com você. Aí eu: não sei, doutor. Ele tinha que estar com você para ele passar o dia. Ele passou? Eu falei: não.
E aí o cara ficou zangado comigo, mas eu não tava falando nada demais, eu só tava falando a verdade, eu não ia levar a culpa sozinho, eu não cheguei e dedurei o cara. Que esse é o primeiro erro dos residentes. Eu queria ter contato e coleguismo com eles, mas o cara me deixou na mão. E aí, nisso, ele começou a me boicotar. E ele não me deixava mais entrar em cirurgias. Imagina, uma pessoa que acompanhava cirurgias, que adorava cirurgias, não poder entrar numa cirurgia. E isso foi muito ruim para mim. Eu tenho mágoa até hoje disso. E aí, eu lembro que eu saí da cirurgia, eu fui pro expurgo lá cirúrgico, que eu ia entrar na cirurgia. Ele disse, não, o R1 não vai entrar em cirurgia. Aí eu falei, não, deixa eu entrar em cirurgia. Não, você não vai entrar em cirurgia. Tava zangado comigo, mas a culpa não era minha. E aí, eu estava no centro cirúrgico, ele disse, então eu vou sair para estudar. Ele, não, você vai ficar aqui. Eu vou ficar aqui fazendo o quê? Se eu não estou estudando e eu não estou vendo cirurgia. Aí eu fiquei possesso. E aí eu não tinha o que fazer. Se eu fosse arrumar briga, era pior para mim. Eu saí de lá, fui pro expurgo, comecei a chorar. E liguei para minha mãe, lembro até hoje. Eu disse, mãe, eu vou largar isso aqui. Eu não saí da minha cidade para ser escorraçado aqui. Ela disse, meu filho, pense bem. Nós estamos aqui, mas você não queria isso. Você não quer fazer cirurgia plástica, você não tem o sonho. Então, veja se dá para aguentar. E nisso eu estava esperando, num outro estado, ser chamado. Eu era o próximo excedente em outro estado, na residência de cirurgia geral. E era mais perto da minha cidade do que onde eu estava. Não vou falar os locais, mas óbvio, mas quem me conhece sabe onde eu fui fazer primeiro a residência de cirurgia geral e para onde eu fui depois. Bom, e nisso eu conversava com os outros residentes. E a gente trocava muita experiência. E nisso eu falei, cara, eu vou embora, eu vou largar isso. Eles, não largue, você quer fazer plástica, vai ser mais difícil você entrar em residência de cirurgia geral de novo, cada ano tá mais difícil, tá mais complicado, isso e aquilo. E o R2 começou a fazer o meu inferno para os outros chefes, que já não me conheciam, né? Eu tava lá recentemente, eu tava lá uma semana, 2. E aí ele começou a falar mal de mim para os outros chefes. E eu lembro que eu estava no pronto-socorro. Pronto-socorro, uma sala muito grande, tinham 2 chefes, era uma senhora e um senhor. E um R2 comigo. E eu fazendo as suturas sem falar nada. Chegava a sutura e disse, não, pode deixar que eu faço. E querendo mostrar serviço, porque eu gostava, e querendo ser produtivo. E nisso chegaram 2 pacientes com trauma abdominal fechado. Fechado ou aberto, eu não lembro. Iam ser laparotomizados, iam ter que abrir o abdômen. E aí esse chefe disse assim, olha, eu vou subir com o R2, vou operar, depois você sobe para operar o outro. Ela, eu vou subir com o R1. Ele disse, não, o R1 não vai operar. Porque o outro R2 já tinha falado para ele mal de mim. Alguma coisa, de repente ele era o queridinho do chefe. E aí ele disse, não, o R2 não vai, o R1 não vai operar. E aí a minha preceptora insistiu, disse, não, fulano, ele vai subir comigo, ele ajuda, ele faz tudo, ele nunca diz não, ele vai subir comigo para entrar. Ele, não, o R1 não vai operar. Aí ela disse mais uma vez, insistiu mais uma vez, não, fulano, mas ele vai entrar. Aí ele deu um berro nela na frente de toda a sala. E eu fiquei com aquela vergonha alheia, eu me senti mal. Eu já estava me sentindo mal do que tinha acontecido antes, e me senti mais mal ainda. Aí eu disse, não, doutora, tudo bem, não insista não, deixa, tudo bem. E aquilo eu fiquei lembrando, sabe? E aí eu estava esperando a resposta do outro local. E eu disse para um colega meu, lembro até hoje o nome dele, William, nem sei se ele fez residência a mais. Ele estava também sendo excedente na Bahia, ele era baiano e ele estava excedente na Bahia. E aí ele disse, cara, se me chamarem também eu vou me embora para Bahia, porque é a mesma coisa, não é possível que seja pior que aqui, que eu vá ser mais maltratado. Imagina para mim, uma pessoa que tratava todo mundo bem, dava bom dia, ser tratado mal de todo mundo, era muito esquisito para mim. Sem ter orientação, sem nada. E aí eu falei pra ele, cara, se me chamarem eu vou embora no outro dia. Não é possível, porque mesmo que me tratem mal, eu vou estar mais perto da minha casa. Então qualquer coisa, eu pego um avião e vou pra lá. E assim foi feito. E aquilo foi me doendo, fora outras coisas que aconteceram nessa residência, né? A gente não tinha repouso para ficar no pronto-socorro. Era, assim, muitas coisas que vocês nem imaginam que a gente passa, né? E aí nisso, no outro dia, eu entrei em cirurgia, justamente com esse preceptor que me tratou mal, e o outro R2, e o outro R1, que era o William, estava do lado de fora com o meu celular. E aí tocou meu celular, e ninguém sabia o número. Só quem sabia era o pessoal da outra residência, que estava esperando para me confirmar se eu podia viajar. E aí ele me disse assim, eu lembro que ele estava de máscara, um rapaz meio gordinho, com máscara assim, e eu dentro do campo. Aí eu falei, e aí, cara, deu a ele, só balançou a cabecinha. Eu, naquele jeito mesmo, naquele lugar, ele... é para eu ir embora? Ele, Aí eu falei, gente, olha só, eu agradeço muito por tudo que aconteceu aqui. Lógico que eu estava sendo sarcástico, mas eu estava agradecendo porque eu sou educado. E aí eu disse, olha, agradeço muito por tudo que aconteceu aqui, mas eu estou indo embora. Eu vou comprar minha passagem, eu vou para tal lugar, porque eu sou excedente. Aí ele disse, mas a residência lá é nova, você não vai operar? Eu falei, qual é a diferença de eu não operar numa residência nova e não operar aqui? Aqui eu não estou operando, não tem diferença.
E aí o R2 ficou calado. Aí ele disse, mas lá você vai ver que você vai estar num lugar assim, assim. Eu falei, cara, eu vou estar mais perto da minha cidade. Qualquer coisa que eu tiver, qualquer crise existencial que eu tenha, eu vou para minha cidade. Eu tenho minha família lá perto, é mais fácil. Aí ele continuou insistindo, aí o preceptor disse assim, não, deixa ele ir. Aí eu virei para ele e disse, para aquele mesmo preceptor que me tratou mal lá no pronto-socorro, eu disse, olha, e o senhor? Aí eu apertei aqui, eu queria lhe agradecer por tudo que o senhor me ensinou, que não foi nada. Mas eu não disse isso para ele, mas ele sabia. Eu disse, queria lhe agradecer por tudo que o senhor me ensinou, inclusive de como tratar as pessoas, e queria lhe dizer que eu nunca vou esquecer tudo que eu aprendi aqui com o senhor. Aí ele, tudo bem, boa sorte e tal, não sei o quê. E aí o R2 disse assim, olha, mas hoje tem, eu lembro, era uma sexta-feira, ele disse, olha, mas hoje tem plantão no pronto-socorro, o senhor vai? Eu falei, não, eu estou me desligando hoje da residência. Aí ele, não, mas o senhor tem que ir. Eu falei, eu não tenho nada, eu estou me desligando da residência. Não, mas o senhor tem que ir, porque senão o R2 vai ficar sozinho. Eu falei, que parte do eu não vou e eu estou me desligando, você não entendeu. Você não entendeu a parte do eu não vou ou a parte do eu estou me desligando? Porque eu não vou mais, cara, eu não tenho mais vínculo com a residência. A partir de hoje eu não faço mais parte da residência. Eu estou indo embora. E agora? Eu falei, o problema é seu, não é meu. E aí eu lembro que nesse mesmo fim de semana eu fui embora e fui para outro lugar. E lá na residência de cirurgia geral, como era uma residência nova, eles estavam improvisando ainda algumas coisas. Nosso alojamento, eu estava dormindo na sala de uma kitnet com um outro colega da residência de clínica médica, mas eu estava indo feliz, porque não é possível que eu fosse ser mais maltratado do que eu tinha sido no início. E aí eu lembro até hoje, o R2 me buscou e me levou para o pronto-socorro, não tinha carro, né? E aí ele me levou, e aí eu lembro até hoje, a gente estava subindo a rampa do pronto-socorro, veio descendo um dos chefes. E aí eu já com o pé atrás, de como eu tinha sido escorraçado a primeira, o outro disse que a gente não era nem gente, que não era para entrar em contato com o preceptor, era para entrar em contato com o R2, se o R2 achasse necessário, eu falava com o preceptor. Eu achei tudo aquilo muito assim estranho, esquisito e absurdo, né, aquela barreira grande. E aí eu já estava com aquela impressão, ele disse, olha, aqui é o Guilherme, o R1, que está vindo aqui para compor o nosso quadro, que ele ia apresentar. Esse aqui é o doutor fulano. E aí eu falei, oba, tudo bem, doutor? E aí eu levantei a mão assim, nem para apertar, ele estendeu a mão para mim e disse, meu nome é fulano de tal, eu sou cirurgião geral, tal. O que você precisar, conte comigo. E aquilo foi assim um choque, porque foi totalmente diferente de como eu fui tratado na primeira vez. E aquilo me marcou, e até hoje eu tenho ele como uma grande pessoa, esse chefe, que eu não vou falar nomes óbvios, até para não desmerecer outros chefes também, porque todos foram essenciais na minha formação, mas ele disse isso e aquilo me marcou, e até hoje eu tenho ele como uma referência dos melhores cirurgiões gerais que eu já vi operar e que eu já operei junto. Nós operávamos muita coisa. E eu sempre fui de trabalhar. E então, assim, eles viam que eu trabalhava, que eu gostava de operar, então eu ganhava cirurgia por isso. Eu nunca precisei ficar mendigando cirurgia. Eu fazia por onde receber minhas cirurgias. E com isso eu operei muita coisa. Eu cheguei a operar trauma cardíaco, um R1 no final da residência de R1. Operar trauma cardíaco é coisa que você não imagina que aconteça em outras residências, como no Rio de Janeiro, onde eu fiz cirurgia plástica. Mas eu operei por quê? Porque eu estava sozinho no plantão, eu identifiquei um tamponamento cardíaco, porque eu estudava, eu fiz a conduta, eu botei o paciente na sala, aí o cirurgião disse, o senhor vai operar, e me deu bisturi. E eu operei, eu fiz uma rafia no coração, uma cardiomiografia, coisa que é assim, impensável. Então, a gente teve uma evolução, e eu fiz amizade com meus chefes, lógico que nem todos, porque tinham chefes que também não partiam desse mesmo princípio desse meu primeiro chefe, que não queriam ser corteses, que queriam aparecer, que às vezes tinham medo, que às vezes eram inseguros, que não gostavam que um residente mostrasse serviço. O R2 também aconteceu isso, de um R2 ter uma amizade com um dos chefes e o chefe me perseguir, porque eu batia de frente com o R2 falava uma coisa e disse, não concordo, não é isso. Ele, mas é isso segundo o doutor fulano. Eu falei, mas segundo o livro tal, não é. E aí ele ficava zangado. E eu nunca ficava correndo atrás dos R2, para tipo assim, chegava um paciente no plantão, ele sabia que ele tinha que estar lá, ele não estava. Eu não ficava ligando para ele, fiz uma drenagem, eu sabia fazer drenagem, fazia as coisas. E aí eu avisava para ele, aconteceu isso. Então chegava um paciente baleado e falava, cara, como chegou uma vez, um paciente baleado dizia, cara, chegou um baleado e eu tô levando pro centro cirúrgico. Mas eu tô em tal lugar, eu não sabia que eu estava de plantão. Não, mas aí é com você, eu tô indo lá pro centro cirúrgico, o chefe já sabe e já tô indo lá. Então tá bom, tranquilo. E assim vai, isso criou raiva de algumas pessoas às vezes. Mas eu tenho amizade com alguns dos meus R2 até hoje. E eu fiz amizade com o chefe da residência, que por incrível que pareça, não era tão velho, era uma das pessoas mais novas, mas era competente pra caramba. O meu chefe, o chefe da residência mesmo, ele tinha feito residência em trauma. E era um dos caras que eu mais admiro vendo operar trauma. E eu disse pra ele, eu falei, chefe,
sei que o senhor gosta de trauma, mas isso não é vida para o senhor está novo que nem eu. Pensa nisso, se o senhor não gosta também de cirurgia oncológica e vascular, vá fazer uma das duas. Eu pago a sua inscrição, eu até brinquei com ele, eu vou pagar a sua inscrição e o senhor só vai ter que fazer a prova. Não, doutor, não vou fazer, porque eu já estou acostumado. Chefe, isso aqui é legal 1 ano, 2 anos, 3 anos. Agora, se eu se imagina daqui a 30, 40 anos, todo dia no pronto-socorro, você vai deixar a sua cabeça doida, sua esposa, seus filhos. Como é que você vai ver isso? Só dando plantão? Não tem. E outra, cirurgia oncológica é legal, mas por que você não faz vascular? Ele, mas me convença, eu digo, olha, imagina, cirurgia oncológica, o senhor vai ter os pacientes, o senhor vai fazer muitas cirurgias grandes que eu sei, mas a sobrevida da maioria dos pacientes é baixa, porque o paciente já lhe procura com um tempo de doença já longo, então ele já tem algumas outras complicações que a cirurgia vai ser paliativa. Para quem não sabe, paliativa é assim, não é curativa. Você vai operar, vai melhorar a qualidade de vida, mas o paciente ainda vai ter uma quantidade de anos mais baixa, porque a patologia dele vai avançar. Eu disse, o senhor vai ter sempre que dar má notícias para os pacientes, porque a maioria dos seus pacientes vai a óbito daqui a algum tempo, mesmo que o senhor melhore a qualidade de vida. Se eu fizer vascular, o senhor vai operar uma varizezinha, uma paciente que vai ser melhor lá no consultório, o senhor vai fazer algumas coisas que não vão precisar de uma demanda tão emergencial, e o senhor ainda vai operar emergência vascular. Ele, o senhor está me conversando. E aí ele fez a cirurgia vascular e ele passou, e fez a residência de cirurgia vascular. Até hoje eu tenho contato com ele. E aí ele diz, lembra, doutor, que o senhor me botou, a culpa é sua? Eu falei, não, eu lhe botei foi num caminho legal, porque eu não queria que o senhor tivesse daqui a 30, 40 anos operando só trauma, que é uma vida desgastante. A gente fez trauma, eu fiquei 6 anos operando trauma com meus chefes aqui em São Luís e fiquei mais 2 anos operando trauma na emergência da minha residência. Então é uma vida desgastante. Imagina a pessoa que faz isso todo dia. E aconteceram outras coisas engraçadas na nossa residência. Eu tinha um colega de residência que ele era muito estressado. Ele fez residência, hoje eu vou falar, mas eu não vou falar o nome, ele fez residência em Uro. Mas um cara que operava muito bem, mão cheia, um cirurgião de mão cheia, mas estressado. E a gente sempre vivia brincando, cara, tu vai infartar no meio de uma cirurgia, porque tu não aguenta. Tu é muito estressado. E aí uma vez eu lembro até hoje, ele me ligou, cara, tá onde? Eu tô, sei lá, eu tava de folga. Ele, eu tô no pronto-socorro, vai ter uma cirurgia aqui, vamos operar? Vamos. Eu sempre avisava ele das cirurgias e ele me avisava. Residente de cirurgia é assim, a gente corre atrás da cirurgia. Soldado no quartel quer serviço ou quer cadeia. Então a gente vivia no pronto-socorro. E aí quando tinha cirurgia grande, a gente entrava novamente nós dois. O chefe nem entrava mais. Ele ficava do lado de fora, avaliando a cirurgia e supervisionando, mas ele não entrava, porque a gente já tinha tanto tempo de cirurgia e conhecimento técnico e científico que ele não precisava entrar. E a gente operava rápido, então a gente fazia isso. Aí ele chegou lá, quando eu cheguei no pronto-socorro, ele me disse, cara, olha só esse parecer que eu recebi, da clínica. E aí vocês vão entender por que tem uma briga muito grande da clínica com a cirurgia. E aí tinha lá, paciente levou, com essas palavras, paciente levou baque na bunda há 1 semana. Inchou, desinchou, inchou novamente, agora está vermelho. Só cita avaliação da cirurgia geral. Ele ficou louco de ódio, porque o que a gente ia fazer? Primeiro tinha que ser avaliado esse paciente quanto se tinha obstrução, alguma outra coisa, ou se era alguma infecção. Excluído isso, aí sim, pode orientar, mas não, estava vermelho, manda para cirurgia geral. Ele recebeu uma vez um parecer que tinha assim, paciente refere falta de ida ao banheiro há 2, 3 dias e está com dor abdominal. E aí ele chegou e disse, sim, mas vocês querem que eu faça o quê? Não, você vai fazer o toque retal. Ele, mas vocês fizeram toque? Não, isso é procedimento do cirurgião. E ele ficou louco de raiva. E eu disse, cara, tu vai morrer. Então uma das coisas que eu sempre falo para todo mundo, que eu aprendi muito na minha residência de cirurgia geral, foi a ter mais paciência. Porque você não conseguia fazer as coisas batendo de frente, era muito difícil, mesmo você estando certo. Então, às vezes você tinha que engolir sapo para poder resolver algumas coisas, até em prol do paciente, ou até em prol de vocês mesmos. Eu fui perseguido por um outro chefe, porque eu expus a minha razão e eu estava certo. Assim como o R2 me perseguiu e de tabela o chefe me perseguiu, porque o chefe gostava do R2. Então a gente aprende muita coisa na residência de cirurgia geral. Esses foram alguns fatos que eu contei para vocês, algumas histórias. Tem muito mais histórias que eu vou contando para vocês a partir de hoje, tá? E aí eu sempre vou trazer essas historinhas para vocês. Se vocês gostaram, se inscrevam no nosso canal, acessem o nosso site, acessem o nosso Instagram. Sempre tem novidades lá, sempre tem informações. E deixa seu comentário, tá? Veja o que vocês querem que eu fale, algum tema que vocês acham interessante para a gente poder abordar, tá bom? E vai vir a parte 2, 3 e algumas outras partes falando mais da minha residência de cirurgia geral e da minha residência de plástica. Tem muito mais histórias para vocês, tá bom? Um abraço.